Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo trilho de mesa feito apenas de motivos como esse. Olha que peça lindíssima, o efeito em relevo que fica na peça e é uma peça muito prática de ser feita, porque você pode fazer todas as partes aqui em cru que você tem e depois você segue emendando aqui com a cor bege, que é a cor que nós vamos usar também. Então, para fazer essa nossa videoaula, nós vamos usar aqui 2 novelos de Euro-Roma Passione na cor cru e um novelo aqui na cor bege, que é o 1110. Então, nós vamos precisar de 3 novelinhos, sendo um bege, 2 cru. Vamos usar também uma agulha para crochê 2 milímetros, pode usar a agulha de sua preferência. Vou usar também uma tesoura e agulha de tapeçaria para arremates. Você pode escolher a cor de sua preferência e aqui eu deixo outra sugestão para você de combinação de cor. Olha só que legal. O cru, bege e vermelho, fica muito bacana também. Então, vamos para a aula? Para iniciarmos, então, nós vamos fazer o anel mágico. Quando você fizer o anel mágico, eu sugiro que você deixe esse fio aqui do início um pouquinho maior para que você possa arrematar depois com tranquilidade esse fio. Então, nós vamos subir 2 correntes, laço meu fio e aqui dentro desse espaço que eu tenho do meu anel mágico, eu vou trabalhar 16 pontos altos. Então, aqui, essas 2 correntes que a gente fez, nós não vamos trabalhar nela. Então, a gente vai trabalhar 16 pontos altos e vamos ignorar essas 2 correntes. Sempre fazendo os pontos altos ali, tentando manter a mesma tensão do seu ponto para que fique bem bonitinho ali o nosso motivo. Então, aqui eu já tenho 100 as correntes, já tenho 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pontos altos. Se a gente for contar com essas 2 correntes, nós teremos 17, mas nós só temos 16 ali. Porque aqui, ao invés de a gente fechar aqui na segunda corrente, a gente vai fechar aqui já em cima desse primeiro ponto alto que eu fiz após a corrente. Então, a gente fecha ali, certo? Então, a gente tem aqui os nossos 16 pontos. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntes para subir, laço meu fio, vou aqui no meu próximo ponto e trabalho um ponto alto. 2 correntes de separação, vou no meu próximo ponto, pegando as 2 alças e trabalho outro ponto alto. 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto. 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto. E dessa forma aqui, a gente vai trabalhando até completar 16 pontos altos, separados por 2 correntes cada. Cheguei aqui ao final, então, tenho aqui os meus 16 pontos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Para finalizar, faço as 2 correntes, insiro a minha agulha aqui na minha terceira corrente e fecho com ponto baixíssimo. Então, assim ficou pronta a nossa segunda carreira, ok? Laço meu fio e vou trabalhar aqui nessa alça, aqui nesse ponto, pegando ele dessa forma. Então, para pegar ele, eu vou dobrar a minha peça para ficar mais fácil. Então, laço meu fio, dobro a minha peça e entro ali entrelaçando esse ponto. 1, laço o meu fio no mesmo lugar, 2, laço o meu fio no mesmo lugar, 3, laço o meu fio no mesmo lugar, 4. Laço, passo tudo até sobrar 2 e laço e passo o restante. Ele ficou assim.
Dentro desse espaço aqui de 2 correntes, nós vamos trabalhar 2 pontos altos aqui dentro. 1 e 2. Olha só. Laço o meu fio e agora venho aqui no próximo ponto, pegando dessa forma, dobro para ficar mais fácil. Se você quiser pegar na sua agulha dessa forma, também fica mais fácil. Então, 1, laço o meu fio 2, laço o meu fio 3 vezes, laço o meu fio 4, ok? Laço, passo tudo com calma até sobrar 2 pontos, laço e passo o resto. Laço o meu fio e nesse intervalo que eu tenho aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos. 1 e 2. Olha só como vai ficando. Agora, novamente, vou inserir aqui nesse ponto. Então, vou dobrar para ficar mais fácil. Laço o meu fio, 1, laço o meu fio 2, laço o meu fio 3, laço o meu fio 4. Laço, passo tudo de uma vez, sobrando apenas 2, e laço, passo o restante. Laço meu fio, nesse intervalo, 2 pontos altos. 1 e 2. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegar ao final. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto para mostrar. Estou chegando aqui no final da minha carreira, então, trabalho aqui o meu último motivo desse meu ponto puff. Voltei aqui para fazermos juntos esse final. Então, faço como eu estava fazendo, laço o meu fio e nesse espaço aqui, eu preciso ainda terminar com 2 pontos altos, exatamente como a gente estava fazendo, ok? Para finalizar a carreira, esse primeiro ponto aqui que você fez do seu ponto puff, você vai fechar ele com um ponto baixíssimo, vai fazer aqui um nó corrediço, uma correntinha, para poder terminar ali a sua peça, certo? Então, aqui a gente tem a nossa peça já pronta, essa é uma das partes, né? Agora, nós precisamos trocar a cor, então, agora nós vamos passar para a nossa cor bege. Vamos escolher um lugar aqui próximo ao lugar que a gente finalizou esse na cor cru. E vamos colocar nossa agulha ali, certo? Vamos fazer uma corrente e já fazemos um ponto baixo nesse mesmo lugar que nós fizemos a corrente. Próximo ponto, ponto baixo. Próximo ponto, pegando as 2 alcinhas, ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar nessa carreira aqui, um ponto baixo para cada ponto. Procure não apertar muito os seus pontos, tá? Para não repuxar seu trabalho. Procure fazê-los de forma ali suave, tá? Não deixá-los nem muito apertados, nem muito frouxo. E esse fio aqui, que é o fio do término, a gente vai trabalhar escondendo ele ali. A gente aproveita essa deixa que a gente tem aqui do nosso fio e vamos escondendo ele pelo máximo de pontos que a gente conseguir, tá? Então, a gente vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto, exatamente como eu tô fazendo aqui, até o final da carreira. Trabalhei aqui toda a minha carreira de pontos baixos, certo? Cheguei aqui onde eu comecei. Então, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui nesse ponto. Nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, certo? Então, ele ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou trabalhar aqui uma corrente, vou no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo. 3 correntes, porque agora eu vou fazer um ponto picô. Faço o meu pontinho picô. Ponto baixo no próximo ponto. Ponto baixo no próximo ponto e subo 3 correntes para fazer meu outro ponto picô. Ponto baixo no próximo ponto, ponto baixo no próximo ponto e já subo as minhas 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Ponto baixo no meu próximo ponto.
ponto baixo no próximo ponto e suba as 3 correntes para formar o meu ponto picô. Então, nós vamos trabalhando dessa forma até completar toda a nossa volta. A gente vai precisar ter aqui 20 picôs como esse daqui. Então, se você observar, um ponto a gente trabalha picô, o outro ponto baixo sozinho. No outro, a gente faz o ponto baixo e já sobe as 3 correntes para formar um picô. Então, é um ponto baixo com picô, um sem, um com e um sem. E assim, a gente vai trabalhando até completar a nossa volta. Lembrando que nós precisamos ter aqui 20 pontos picôs como esse daqui. Voltei aqui, então, finalizei a minha carreira, só corrigindo uma informação que eu dei para vocês no início, eu falei que teria 20 picôs, não, são 24 picôs que a gente precisa fazer aqui. Então, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 motivos aqui de ponto picô, tá? Não são 20, como eu havia dito anteriormente. Para finalizar a carreira, aqui eu faço o último picô, faço o meu ponto baixo, que é para ter o intervalo, e vou lá no primeiro ponto baixo que eu fiz, fecho ali com baixíssimo, ou não preciso fechar com baixíssimo. Depois que você faz o seu ponto baixo, você pode cortar o seu fio, e aí você vai colocar a agulha ali na correntinha que você fez, aqui, pelo lado avesso, e vai puxar esse fio lá pra trás, tá? E aí, se dá uma puxadinha, ó, a gente fica com o acabamento perfeito ali da nossa peça, tá? Se você quiser deixar melhor ainda, você vai fazer da seguinte forma. Aqui, com esse ponto, a gente tem aqui as 2 alças do nosso ponto, que ela tá aqui, né? Então, a gente coloca a alça só em um, que é nesse aqui de baixo, e puxa esse fio novamente, puxando ele lá pra trás novamente. Então, aqui a gente tem o nosso acabamento, olha só, tá vendo? Então, a gente tem aqui os nossos 24 pontos picôs. Então, esse é um dos motivos que a gente vai fazer. Então, o primeiro a gente sempre vai fazer por completo, para que a gente possa fazer os demais e emendar como a gente tem aqui. Então, eu vou te ensinar a emendar todos eles de forma certinha. Esses 4 aqui eu emendei só para você ter uma noção do que é que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, agora eu tenho mais outros motivos para fazer, tá? Então, eu fiz um aqui para adiantar e vou te mostrar como é que a gente vai fazer. Então, pra gente fazer essa emenda, a gente vai precisar, depois que terminar essa parte em cru, a gente vai precisar fazer essa nossa primeira carreira aqui de pontos baixos na cor bege, pra depois, nesta segunda carreira, a gente fazer a nossa emenda. Então, depois que se você não se lembrar como é que faz, volta um pouquinho lá no início do vídeo. E aí, nós vamos começar de novo com o nosso miolinho, com os nossos pontos altos, aqui com o nosso ponto puff, tá bom? Então, volta um pouquinho para que você, caso você não lembre, para você relembrar como faz. Então, a dica que eu dou para você é fazer todos esses detalhes em cru primeiro, para antecipar ali, para ajudar na hora de você trabalhar. E na hora que você for fazer a montagem, aí você faz todas as partes em bege, tá? Então, fica muito mais fácil você trabalhar todos os seus motivos na parte cru, do que fazer um cru, trocar para o bege, emendar. Então, quando você for fazer a sua emenda, você já vai estar com todos da parte cru já pronta, ficando assim mais fácil. Então, essa primeira carreira aqui, como eu fiz no motivo anterior, a gente vai precisar trabalhar pontos baixos mesmo, um ponto baixo para cada ponto, cuidar na tensão do ponto, e a gente vai fazer a emenda ali do nosso segundo motivo, tá? Então, é bem fácil, bem prático, você vai conseguir fazer aí bem facilmente, porque é uma peça muito gostosa de ser feita. E usando ela aqui no Passione, que é um fio número 3, sua peça fica muito mais delicada, fica muito mais bonita. Ela não fica tão robusta como se você fizesse num barbante número 4, número 6.
A diferença é que se você quiser que ela fique mais rústica, aí nesse caso é aconselhável usar os fios mais grossos, né? Mas como essa não é a nossa intenção aqui, é deixar algo mais delicado, algo mais bonitinho, então a gente vai trabalhar aqui no fio 3. Para ter delicadeza, leveza, pra gente conseguir ter uma peça bem bacana, tá? Então, pra gente emendar aqui os nossos motivos é super fácil, tá? A gente vai trabalhando todos eles e depois é só alegria na hora de emendar. Então, cheguei aqui ao final da minha carreira, dessa minha primeira carreira de pontos baixos. Agora, eu vou começar os pontos picôs, então, faço aquele mesmo processo lá de fechar com ponto baixíssimo, fazer uma corrente, fazer um ponto baixo no próximo ponto e já começar o meu ponto picô. Subir as 3 correntes, fazer o meu ponto picô, ponto baixo no próximo ponto de intervalo e no próximo ponto que eu faço o ponto baixo, eu já subo as minhas 3 correntes para formar o meu ponto picô, ok? Ponto baixo no meu próximo ponto, e assim eu vou tecendo até metade, mais ou menos, da minha peça. Nessa primeira emenda, a gente não precisa fazer ali uma quantidade certa de deixar pontos para emendar, tá? Porque nós temos aqui uma peça redonda. Então, nesse primeiro momento, a gente não precisa fazer. Só depois que requer um pouquinho mais de atenção, porque como nós vamos ter aqui 24 pontos picôs, a gente precisa fazer aqui uma divisão certinha, tá? Na hora de emendar a nossa peça. Então, eu fiz aqui alguns pontos picôs, né? 3, 6. Eu vou começar a emendar já, tá? Então, aqui, olha só. Se você observar, aqui, quero te mostrar esse que já tá emendado. Se você observar aqui, só para você entender a lógica antes da gente emendar. Quando a gente for emendar esse nesse, a gente não precisa fazer contagem nenhuma. É só emendar, como eu vou te ensinar logo em seguida, e ok. Quando nós formos emendar, digamos, aqui, o terceiro, você vai observar que aqui, como a gente tem 24 pontos picôs, e a gente vai emendar em 4, nós precisamos deixar aqui, para ficar retinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 8 mais 8, 16. 4 emendados aqui, 20. E 4 emendados aqui, 24. Então, a gente precisa deixar esses pontos a partir do momento que a gente for emendar o terceiro, tá? Então, agora, eu vou te mostrar como emendar o segundo. Então, ali, vamos lá, ó. Depois que a gente fez o nosso ponto baixo, no nosso ponto que vai o picô, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Então, nesse ponto é o que iria o picô. Então, vamos trabalhar uma corrente. Vamos pegar aqui a nossa alça de 3 correntes daqui, onde eu tenho o picô, fazemos o ponto baixo, faço uma corrente, volto aqui para esse meu ponto e faço o meu ponto picô. Olha só, tá vendo? Vou para o meu ponto aqui desse que eu estou tecendo e faço o meu ponto baixo de intervalo, ponto baixo no seguinte e faço uma corrente para ir aqui no meu próximo picô. Então, pego ali dentro da alça de 3 correntes e faço o ponto baixo. Uma corrente, volto aqui para essa peça que eu estou tecendo e termino o meu ponto picô. Vou tirar aqui da agulha para você ver. Olha só como ele vai ficando. Então, como que é feito? Uma corrente,
ponto baixo lá dentro do picô, uma corrente, picô e faço o meu ponto baixo de intervalo. No ponto seguinte, eu já faço o ponto baixo, uma corrente, prendo lá, uma corrente, volto e faço o picô. Olha só como ele vai ficando. Então, dessa forma aqui, a gente vai emendar por 4 picôs. Agora é hora de eu fazer o ponto baixo de intervalo. E aí, no outro ponto baixo, é o ponto baixo, uma corrente, vou lá no meu ponto picô do meu motivo que já está pronto, faço o ponto baixo, uma corrente e volto aqui para fazer o meu ponto picô. Não tem segredo a gente trabalhar dessa forma, é muito fácil. Você só está unindo ali a sua peça, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio. Você só está unindo a sua peça ali por 4 motivos de picô. Então, é bem simples. Se você estiver muito rápido para você, nesse momento você tem ali na configuração a velocidade de reprodução, que você pode diminuir para que você possa acompanhar bem, se você achar que está muito rápido para você, ok? Então, aqui a gente vai tecendo os nossos pontos. Depois de ter feito ali a emenda dos 4, olha só como ele fica, tá vendo? Então, nesse primeiro square, quando você estiver unindo o primeiro no segundo, aliás, o segundo no primeiro, enfim, você não precisa se preocupar em relação aos pontos que você vai ter que deixar aqui. A partir do momento que você for unir o próximo, você vai ter que se atentar em deixar 8 aqui, 8 desse lado e prender aqui, ok? Então, a partir desse momento aqui, como nós estamos tecendo esses 2 aqui, nesse momento não preciso me preocupar com isso. É só eu trabalhar normalmente agora, esqueço essa parte aqui que eu emendei, só trabalhar normalmente aqui esses pontos. Trabalho normalmente fazendo ali o meu ponto baixo de intervalo, as 3 correntes para formar o picô, e aí a gente vai tecendo ele dessa forma, tá? Eu vou dar continuidade aqui na minha carreira. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto para mostrar. E não se esqueça de um detalhe que precisa permanecer os mesmos 24 pontos picôs aqui para nossa peça dar certinho. Olha só, cheguei aqui ao final, então terminei. Lembrando que a gente precisa ter os mesmos 24 pontos picôs, então vou contar a partir daqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Então, aqui eu faço aquele mesmo esquema de cortar o fio, passar o fio todo lá pra trás para fazer aquele acabamento bacana, que de nada adianta também você ter uma peça bonita e seu acabamento deixa a desejar, né? Então, aqui do lado avesso, eu posso dar 2 nozinhos, mas assim, não muito forte para não repuxar o trabalho. O segundo, você pode apertar um pouco mais. E depois, a gente pega a nossa agulha de tapeçaria e aí esconde um fio para cada lado, ok? Então, a gente vai precisar fazer essa emenda aqui da nossa peça. Então, eu vou continuar tecendo as minhas peças aqui para que eu possa fazer as emendas. Mas, conforme você vai emendar, lembre-se agora, a partir de agora, a gente tem um detalhe a mais na nossa peça. Olha só, porque a gente emendou só 2, né? Aqui eu tenho outros só para você ver aqui como é que a gente vai fazer. Relembrando aqui, nos entremeios, entre um e outro, precisamos deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picôs. Emendamos 4 e desse lado também precisa ter 8, por isso que a gente precisa dos 24 pontos picôs certinho. Desse outro lado, a mesma coisa, ó, 3, 6, 7, 8. Aqui também, 3, 6, 7, 8. Então, conforme você for emendar o outro aí você vai precisar, olha só,
emendar por 4 e deixar os seus 8 pontos aqui. Aqui da mesma forma, ok? Então, se atente a isso. Nesse momento, a gente vai emendando os nossos motivos apenas dessa forma. Depois que nós emendarmos, aí eu vou voltar aqui, depois que eu fizer os meus outros motivos, eu vou voltar para te passar a quantidade certa. E eu vou te ensinar como fazer a emenda aqui, assim, ok? Então, a gente vai precisar fazer aqui a nossa emenda, digamos, aqui e nesse daqui. Depois fazemos ali. Então, é um processo um pouquinho mais demorado, por isso que a gente precisa das nossas peças prontas. Então, eu vou fazer aqui as minhas emendas retas primeiro e depois eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, vou trabalhar aqui na minha peça com 7 motivos de comprimento. Se você preferir, você pode fazer maior, tá? Então, aqui eu vou fazer com 7 de comprimento, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou trabalhar com 3 motivos aqui de largura. Se você quiser, pode fazer maior também, tá? Então, essa é uma opção que eu farei aqui com os meus motivos, tá? Então, depois de ter emendado 7, respeitando aquela questão dos 8 picôs aqui, a gente vai precisar fazer um outro motivo para emendar aqui, certo? Então, pra gente emendar aqui, eu vou emendar, por exemplo, aqui eu vou fazer a minha peça quase que inteira, e aí eu vou emendar aqui, nesses 4, e vai sobrar 2 aqui, ok? Então, eu vou fazer a emenda nesses 4 que eu tenho aqui. Então, para facilitar, ao invés de fazer a conta aqui, vamos contar daqui para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu emendo nestes 4 aqui, ou eu posso, por exemplo, aqui, para que fique bem certinho, eu posso posicionar a agulha de forma reta aqui, para saber onde que eu vou emendar, que é mais ou menos isso aqui mesmo, para ficar reto, tá? Então, a emenda ali é da mesma forma que a gente fez todos esses aqui. Então, a gente vai trabalhar os nossos pontos, ok? Sempre pegando ali, exatamente como a gente fez anteriormente. Prendendo com ponto baixo, faz uma corrente, fecha o ponto baixo no próximo, ponto baixo no próximo, uma corrente, vou prender com o meu ponto baixo lá dentro do picô, uma corrente, fecho aqui o meu ponto picô. Ponto baixo no próximo ponto baixo no próximo, uma corrente, prendo lá dentro do meu ponto picô, uma corrente, volto aqui no meu motivo para fazer o meu ponto baixo, novamente aqui. Então, aqui eu não estou mostrando detalhadamente, porque é exatamente como a gente fez aqui nessa parte. Então, não tem segredo, tá? Você vai tecer dessa forma e a gente vai trabalhando assim. Então, aqui eu vou emendar pelos meus 4 pontos, picôs. Trabalho ali as minhas peças, ok? Ponto baixo no próximo ponto. Olha só como ele vai ficando, tá vendo? Então, ele vai ficando bem retinho aqui, que é o que a gente precisa, tá bom? E agora, eu preciso finalizar. Então, eu já tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Preciso terminar aqui o meu último ponto picô para dar o 24º. Então, faço ali o meu ponto baixo, 3 correntes, faço o meu último ponto picô, faço o meu último ponto baixo, vou cortar o meu fio
para finalizar a carreira. Então, a maneira de finalizar a carreira, sempre colocando a agulha ali no seu ponto atrás e puxando ele lá para trás, para ficar um acabamento bem bacana. E aqui é como eu fiz anteriormente lá, ó. Trabalho 1 e 2, certo? 2 nozinhos. E aqui ficou a base da nossa largura. Agora, nós vamos trabalhar emendando mais um motivo nesse aqui e nesse aqui. Então, tudo que eu fizer nesse motivo aqui, você vai repetir em todos os demais, ok? É bem fácil de fazer, não há necessidade aqui de fazermos todas as emendas juntas. Então, agora, a gente vai pegar um outro motivo que a gente tem. Vamos trabalhar a nossa primeira carreira aqui de pontos baixos na cor bege, e aí depois nós vamos começar a fazer a emenda aqui. Então, eu vou trabalhar essa minha carreira e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, a partir de agora, eu vou virar essa peça para ficar, inclusive, mais fácil de você visualizar. Então, a peça que a gente acabou de emendar foi aqui. E nessa peça aqui, eu fiz aqui mais ou menos uns 3, 6, 9 picôs. Porque eu preciso emendar tanto aqui quanto aqui, ok? Então, eu vou precisar desse espaço grande que eu tenho aqui, para que eu possa emendar com tranquilidade e não sobre ali, não falte espaço para emenda, ok? Então, aqui nesse caso, não faz diferença nesse momento se eu, por exemplo, deixar aqui 8 ou 9, enfim, porque nós vamos emendar depois nessa aqui. Então, eu vou começar a fazer a minha emenda aqui, ok? Então, lembrando que se aqui eu deixei 2, aqui eu preciso deixar 2 e aqui eu preciso deixar 2, certo? Então, se eu deixo 2 aqui, deixa eu puxar esse fiozinho para ficar mais fácil de você visualizar. Então, volto lá a mesma coisa, deixo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são os 4 que eu vou emendar aqui e esses 2 vão sobrar, ok? Então, vamos lá. Uma corrente, o mesmo processo de emenda. Pega lá dentro do picô, faz um ponto baixo, faz uma corrente e faz o seu ponto picô aqui. Ponto baixo no próximo ponto, que é o ponto de intervalo, ponto baixo no outro ponto e já subo uma corrente para prender no meu outro ponto picô, ok? Uma corrente, venho aqui para o meu ponto, terminar o meu ponto picô. Ponto baixo de intervalo, ponto baixo no próximo ponto, subo uma corrente, vou lá no meu ponto picô, ponto baixo, uma corrente, emendo o meu ponto picô. Se você tiver dúvida em relação a isso, novamente, volta um pouquinho no seu vídeo, que eu te mostro detalhadamente lá como emendar, tá? Se tiver muito rápido também, pode diminuir a velocidade de reprodução para você fazer essa sua emenda, ok? Então, aqui, eu emendei os meus 4, olha só, tá vendo? Como é que ele fica? Agora, nós precisamos trabalhar a emenda desses outros 4. Então, lembrando que se a gente tá deixando 2 picôs aqui e 2 aqui, a gente precisa deixar 2 aqui e 2 aqui também. E então, agora, a gente precisa fazer 2 picôs separados. Então, eu vou virar aqui novamente, para que você possa ver melhor. Então, antes de emendar nessa parte, eu vou fazer 2 pontos picôs separados, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, faço o meu ponto picô, dou o meu ponto baixo de intervalo. Agora, começo o meu outro ponto picô. E trabalho o meu ponto, ok? Então, agora, trabalho
o meu ponto para fazer uma corrente e fazer a emenda lá. Então, observe que aqui nós deixamos 2 picôs, 2, 2 e 2. Então, agora, deixo 2 aqui, começo a emendar aqui nesses 4. Automaticamente vai sobrar 2 aqui, ok? Então, vamos lá. A emenda é a mesma coisa que eu fiz nessa parte aqui. Uma corrente, vou lá dentro do meu ponto picô, faço meu ponto baixo, uma corrente, ponto baixo de intervalo. Então, assim, eu vou emendando. O segredo da gente emendar aqui é só a gente contar certinho a quantidade de picôs que a gente vai emendar e a quantidade de picôs que a gente vai deixar sobrando. Então, o resto em questão de emenda é a mesma coisa, não muda nada, é sempre uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e termina o ponto picô. Ela é uma peça detalhada? Ela é, mas ela é muito gostosa de ser feita assim que você entende a lógica ali das emendas. Por isso que a gente precisa ter certinho ali os nossos 24 motivos de picô, justamente para poder dar certinho essa quantidade que a gente precisa para a nossa peça, tá? Vou te mostrar aqui, olha só, acabei de emendar, tá vendo? Os 4 aqui. E automaticamente sobraram 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Há algumas peças que a gente trabalha aqui um miolinho para emendar, mas não é o caso, eu não farei porque eu vou deixar ela exatamente desse jeito, tá? Então, aqui eu tenho essa minha outra parte, onde eu preciso terminar ali os meus motivos de ponto picô. Então, a partir daqui também não tem segredo. Você vai trabalhar os seus pontos, vai trabalhar os seus pontos baixos e as correntes para formar o ponto picô. Sempre deixando um ponto baixo de intervalo para depois começar outro ponto picô, para depois subir as 3 correntes. Então, aqui, eu só estou terminando essa peça aqui. Só estou terminando esse trabalho aqui, ok? Então, a gente vai trabalhar fazendo os pontos e a gente tem que observar, também importante, que a cada término aqui dessa carreira, a gente precisa verificar se deu os 24 pontos picôs, justamente para não faltar e nem sobrar na nossa peça. Então, vamos começar a contar daqui, ó, 4, 6, mais 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos picôs. Feito isso, você já pode cortar o fio, ok? Corta o fio ali e aí puxa o seu fiozinho lá para trás para fazer aquele arremate legal. Como eu dei uma dica anterior ali, coloca a sua agulha no pontinho ali, vai puxando para fazer um acabamento bacana da sua peça. Aqui do lado avesso, onde você tem aqui esses 2 fiozinhos, pode dar o nozinho. O primeiro não aperta muito para não repuxar seu trabalho. O segundo você pode apertar e depois você esconde esses fios aqui. Então, aqui eu emendei a minha segunda parte, certo? Pra gente emendar os demais, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui. Então, é só, se você não se lembrar, é só você olhar como foi feito, deixando 2 picôs e emendando nesses 4 que eu tenho aqui. Se você não lembrar como se faz, pode voltar um pouquinho no vídeo para refazer. Então, aqui, novamente, emenda nos 4 e emenda lá, mas não esqueça primeiro de trabalhar essa sua primeira carreira de pontos baixos de base para poder fazer essa sua peça, tá? No outro, você vai fazer a mesma coisa, vai trabalhar e vai emendar. Quando você chegar nessa parte aqui, subir aqui um pouquinho para você ver melhor. Quando você chegar
Nessa parte aqui, você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer a emenda do primeiro aqui, certo? Depois, você vai seguir emendando sempre aqui e lá, aqui e lá. E assim, você vai tecendo a sua peça, tá? Eu vou trabalhar aqui, eu tenho apenas alguns motivos prontos. Então, eu vou trabalhar os demais para fazer essa montagem. E aí, daqui a pouco, eu volto para mostrar o resultado da nossa peça, como fazer ali os detalhes finais. Voltei aqui, fiz todas as emendas dos meus squares. Eu havia dito anteriormente que iria fazer com 3, mas acabei fazendo mais squares e fazendo aqui com 4 de largura e coloquei mais alguns no comprimento. Então, eu havia dito para você que eu faria com 7, acabei colocando mais uma carreira aqui de squares. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8 de largura, no caso aqui dos meus squares. E também tenho aqui, 8 de comprimento e 4 aqui de largura. Vou fazer aqui, tirar as medidas para que você possa comparar aí no seu. Então, de largura, a gente tem aqui 37 centímetros. E comprimento, claro que você pode fazer maior, fica a seu critério, tá? Você pode fazer maior. De comprimento, ele ficou com 77, quase 78 centímetros, essa nossa peça aqui. Como você pode observar aqui, o peso dela, a gente tem 217 gramas. Então, você consegue aí fazer as suas peças com alto rendimento. Olha só que bacana que fica. Então, assim, essa união fica muito legal. Depois, você arremata todos os seus fios, como eu disse anteriormente para você, mostrando ali como se fazia a emenda, a gente trabalha toda a emenda igualzinho que a gente fez aqui nessa parte. Sempre a partir da primeira fileira pronta, a gente emenda esse, depois vai emendando assim, certo? Nessa aqui a mesma coisa, emendamos aqui e depois vamos emendando. Exatamente como eu te mostrei anteriormente no vídeo, fica muito fácil e muito prática de ser feito. E essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, pra gente saber que você tá gostando e trazer mais conteúdos como esse aqui pro canal. Um super beijo pra você e até a próxima!